A história de Fernão Capelo Gaivota, Richard Bach, segunda parte. Então o paraíso é isto, pensou, e teve de sorrir de si próprio. Não era muito respeitoso analisar o paraíso precisamente quando se estava voando para entrar nele. Enquanto se afastava da terra e ultrapassava as nuvens, em formação com as duas gaivotas brilhantes, notou que o seu próprio corpo se tornava tão brilhante como os delas. Em realidade, era o mesmo Fernão Capelo Gaivota, que sempre vivera por detrás dos olhos dourados. Só a forma exterior se modificara. Era como o corpo de uma gaivota, mas voava muito melhor do que o antigo jamais voara. É maravilhoso, pensava ele. Com metade do esforço consigo o dobro da velocidade, o dobro da eficiência dos meus melhores dias na Terra. As penas luziam agora num branco radiante e as asas eram lisas e perfeitas como folhas de prata polida. Deliciado, começou a aprender a conhecê-las, a incutir potência a essas novas asas. A 370 km por hora, sentiu que se aproximava da velocidade máxima que atingira antes em voo planado. A 409 km, pensou que voava tão depressa quanto podia voar e, apesar disso, sentiu-se ligeiramente desapontado. Havia um limite para tudo que o novo corpo podia fazer e, embora fosse muito mais rápido do que o seu antigo recorde em voo planado, era ainda um limite. Para o vencer, iria ser necessário um grande esforço. No paraíso, pensou, não devia haver limites. As nuvens romperam-se, a escolta gritou-lhe: "Feliz aterragem, Fernão!" e evaporou-se no ar fino. Voava sobre o mar em direção a uma linha áspera da costa. Muito poucas gaivotas treinavam os updrafts nos penhascos. Bastante desviado para o norte, na linha do horizonte, voava outro pequeno grupo. Novas paragens, novos pensamentos, novas perguntas. Por que tão poucas gaivotas? O paraíso devia estar pejado de gaivotas. E por que é que, de repente, fiquei tão cansado? As gaivotas no paraíso nunca devem cansar-se, nem dormir. Onde é que eu vira isso? A lembrança da sua vida na terra sumia-se. A terra fora um lugar onde aprendera muito, é certo, mas os pormenores estavam esmaecidos. Qualquer coisa como lutar por comida e ser banido. A dúzia de gaivotas que treinava junto à costa veio ao seu encontro, sem pronunciar uma palavra. Sentiu apenas que era bem-vindo e que esta era a sua casa. Tinha sido um grande dia para ele, um dia cuja aurora já não recordava. Dispôs-se a aterrar na praia, batendo as asas de modo a ficar suspenso a 2 centímetros do chão e deixando-se cair levemente na areia. As outras gaivotas também aterraram, mas nenhuma delas moveu uma única pena. Esvoaçaram no vento, com as asas brilhantes bem abertas e, modificando depois a curva das penas, pararam exatamente na mesma altura em que os pés tocaram no chão. Era um controle magnífico, mas nesse momento Fernão estava demasiado cansado para experimentar. Adormeceu mesmo na praia, sem que se tivesse pronunciado uma palavra. Nos dias que se seguiram, Fernão verificou que neste lugar havia tanto para aprender acerca do voo como houvera na vida que deixara para trás, mas com uma diferença. Aqui havia gaivotas que pensavam como ele. Para cada uma delas, o mais importante na vida era olhar em frente e alcançar a perfeição naquilo que mais gostavam de fazer: voar. Todas elas eram aves magníficas e passavam hora após hora praticando voo, fazendo experimentos de aeronáutica avançada. Durante muito tempo, Fernão esqueceu-se do mundo de onde viera, daquele lugar onde o bando vivia com os olhos completamente cerrados à felicidade de voar, usando as asas apenas como meio de encontrar alimento e lutar por ele. Mas, uma vez ou outra, só por um momento, lembrava-se. Lembrou-se uma manhã, quando estava a sós com o instrutor, enquanto descansavam na praia depois de uma sessão de snap rolls de asa dobrada. "Onde estão os outros, Henrique?" perguntou em silêncio,
já familiarizado com a telepatia fácil que essas gaivotas usavam em vez dos gritos e guinchos. Por que somos tão poucos aqui? No lugar de onde eu vim, havia milhares e milhares de gaivotas. Eu sei, Henrique abanou a cabeça. A única resposta que encontro, Fernão, é que você é um daqueles pássaros que se encontram num milhão. Quase todos nós percorremos um longo caminho. Fomos de um mundo para o outro, que era praticamente igual ao primeiro, esquecendo logo de onde viéramos, não nos preocupando para onde íamos, vivendo o momento presente. Tem alguma ideia de por quantas vidas tivemos de passar até chegarmos a ter a primeira intuição de que há na vida algo mais do que comer ou lutar ou ter uma posição importante dentro do bando? 1000 vidas, Fernão, 10.000. E depois mais 100 vidas até começarmos a aprender que há uma coisa chamada perfeição. E ainda outras 100 para nos convencermos de que o nosso objetivo na vida é encontrar essa perfeição e levá-la ao extremo. A mesma regra mantém-se para os que aqui estão agora, é claro. Escolheremos o nosso próximo mundo através daquilo que aprendermos neste. Não aprender nada significa que o próximo mundo será igual a este, com as mesmas limitações e pesos de chumbo a vencer. Abriu as asas e, voltando-se de frente para o vento, continuou. Mas você, Fernão, aprendeu tanto de uma só vez que não teve de passar por 1000 vidas para chegar a esta. Um instante depois estavam de novo no ar treinando. A formação Point Roll era difícil, pois na posição invertida, Fernão tinha de pensar de cabeça para baixo, virando a curva da asa ao contrário, mas virando-a em perfeita harmonia com a do seu instrutor. Vamos tentar outra vez, repetia Henrique incansável. Vamos tentar outra vez. E finalmente, está bom. E começaram a praticar loops exteriores. Uma noite, as gaivotas que não praticavam o voo noturno juntaram-se na praia para pensar. Fernão reuniu toda a sua coragem e dirigiu-se à gaivota mais velha, que, segundo diziam, devia passar em breve para outro mundo. Xiang, começou ele, um pouco nervoso. A velha gaivota olhou com bondade. Diga, meu filho. Em vez de enfraquecer, a idade dera força ao mais velho. Em voo, batia qualquer gaivota do bando e aprendera perícias de que os outros, só muito lento e gradualmente, começavam agora a perceber-se. Xiang, este mundo não é o paraíso, é? O mais velho sorriu ao luar. Você está aprendendo outra vez, Fernão Gaivota. Bem, e o que é que acontece depois disso? Para onde vamos? Não há um lugar chamado paraíso? Não, Fernão, não há tal lugar. O paraíso não é um lugar nem um tempo. O paraíso é ser perfeito. Ficou em silêncio durante um momento. Você voa com muita velocidade, não voa? Eu gosto da velocidade, respondeu Fernão, surpreendido, mas orgulhoso de que o mais velho tivesse notado. Você começará a se aproximar do paraíso no momento em que alcançar a velocidade perfeita. E isso não é voar a 1.500 km por hora, nem a 1.500.000, nem voar à velocidade da luz, porque nenhum número é um limite e a perfeição não tem limites. A velocidade perfeita, meu filho, é estar ali. Sem avisar, Xiang evaporou-se e apareceu à borda da água, a distância de 15 metros, numa centelha de instante. Depois evaporou-se outra vez e surgiu ao lado de Fernão, no mesmo milésimo de segundo. É divertido, comentou. Fernão ficou atordoado. Esqueceu-se de fazer perguntas acerca do paraíso. Como é que se faz isso? O que é que se sente? A que distância se pode ir? Desde que você o deseje, pode ir a qualquer lugar e a qualquer momento, disse-lhe o mais velho. Que me lembre, já fui a todos os lugares e a todos os momentos. Olhou o mar pensativo. É estranho. As gaivotas que desprezam a perfeição por amor ao movimento não chegam a parte alguma, devagar. As que ignoram o movimento por amor à perfeição chegam a toda parte instantaneamente. Lembre-se, Fernão, o paraíso não é lugar nem um tempo.
porque lugar e tempo não significam nada. O paraíso é... Pode ensinar-me a voar assim? Fernão Gaivota tremia de ansiedade por conquistar outro desconhecido. Claro, se você deseja aprender. Desejo sim! Quando podemos começar? Se quiser, podemos começar já. Eu quero aprender a voar assim, disse Fernão. Um brilho estranho a iluminar-lhe os olhos. Diga-me o que devo fazer. Xiang falou devagar, observando cuidadosamente a gaivota mais nova. Para voar à velocidade do pensamento, para onde quer que seja, você deve começar por saber que já chegou. Segundo Xiang, o truque estava em Fernão deixar de se ver aprisionado dentro de um corpo limitado, cujas asas abertas abrangiam a distância de 1 metro e cuja eficiência podia ser traçada no mapa. O truque estava em saber que a sua verdadeira natureza vivia tão perfeita como um número não escrito, em toda parte e ao mesmo tempo, através do espaço e do tempo. Fernão empenhou-se em conseguir isso, dia após dia, desde antes da aurora até depois da meia-noite. Mas, por mais que se esforçasse, não conseguia afastar-se 1 milímetro do seu lugar. Esqueça a fé, dizia-lhe Xiang repetidamente. Você não precisa ter fé para voar. Precisou, sim, compreender o que era voar. Isto é a mesma coisa. Tente outra vez. Mas um dia em que Fernão estava na praia, de olhos fechados, concentrando-se, compreendeu num relâmpago o que Xiang tentava dizer-lhe. Mas é verdade, eu sou uma gaivota perfeita e ilimitada. Sentiu um grande choque de alegria. Bom, exclamou Xiang, com a voz vibrando de triunfo. Fernão abriu os olhos. Estava sozinho com o mais velho numa praia completamente diferente. Havia árvores até a beira da água e 2 sóis amarelos, girando sobre as cabeças de ambos. Por fim você conseguiu perceber a ideia, disse Xiang, mas ainda precisa trabalhar o seu controle. Fernão estava atordoado. Onde estamos? Obviamente não impressionado pelo estranho ambiente, o mais velho desprezou a pergunta. Estamos num planeta qualquer, evidentemente com um céu verde e uma estrela dupla por sol. Fernão soltou um grito de alegria, o primeiro som que emitia desde que deixara a terra. Deu certo! Mas claro que deu certo, Fernão, disse Xiang. Dá certo sempre, quando se sabe o que se está fazendo. Agora, acerca do seu controle, quando regressaram já estava escuro. As outras gaivotas olhavam Fernão com um assombro nos olhos dourados. Tinham-no visto desaparecer do lugar onde há tanto tempo criara raízes. Suportou as felicitações por menos de 1 minuto. Eu sou o mais novo aqui. Estou apenas começando. Sou eu quem tem de aprender com vocês. Tenho as minhas dúvidas, Fernão, disse Henrique ali próximo. Você tem menos medo de aprender do que qualquer outra gaivota que conheci em 10.000 anos. O bando ficou em silêncio e Fernão moveu-se embaraçado. Se você quiser, podemos começar a trabalhar com o tempo, disse Xiang, até você poder voar no passado e no futuro. E então estará preparado para começar o mais difícil, o mais poderoso e o mais divertido de tudo. Estará preparado para voar no além e conhecer o significado das palavras bondade e amor. Passou-se 1 mês, ou algo que se pareceu com 1 mês, e Fernão aprendeu num ritmo tremendo. Aprendera sempre depressa, com experiência vulgar, e agora, como aluno especial do próprio mais velho, fixou novas ideias, como um aerodinâmico computador de penas. Mas chegou o dia em que Xiang se evaporou. Falara calmamente a todos, exortando-os a nunca deixarem de aprender, de treinar e de lutar por compreenderem cada vez melhor o perfeito e invisível princípio de toda a vida. Então, enquanto falava, suas penas foram se tornando cada vez mais brilhantes e acabaram por ficar tão brilhantes que nenhuma gaivota o conseguia olhar. As suas últimas palavras foram para Fernão. Continue trabalhando no amor, Fernão. Quando puderam olhar outra vez, Xiang havia desaparecido. À medida que os dias se passavam, Fernão surpreendia-se
pensando no tempo e na terra de onde viera. Se ele tivesse sabido que havia só um décimo, só um centésimo do que aprender aqui, como a vida teria sido mais válida. Ficou na areia pensando se haveria alguma gaivota lá atrás lutando por quebrar os seus limites, compreendendo o que realmente significava voar, não um simples meio de locomoção para arrancar uma migalha de pão a um barco a remos. Talvez até houvesse uma que tivesse sido banida por lançar a verdade à cara do bando. E quanto mais Fernão treinava os seus exercícios de bondade, quanto mais trabalhava para compreender a natureza do amor, mais desejava regressar à terra, porque, apesar do seu passado solitário, Fernão Gaivota nascera para ser instrutor, e a sua maneira de demonstrar o amor era dar um pouco da verdade que ele próprio descobrira a uma gaivota que apenas pedisse uma oportunidade para vislumbrar essa verdade. Henrique, agora adepto do voo velocidade pensamento, ao mesmo tempo que ajudava os outros a aprender, tinha dúvidas. Fernão, você foi banido uma vez. O que é que o leva a pensar que alguma das gaivotas do seu tempo o ouviria agora? Você conhece o provérbio, que é bem verdade. Vê mais longe a gaivota que voa mais alto. As gaivotas que você deixou estão no solo, gritando e lutando umas com as outras. Estão a 1.500 quilômetros do paraíso. E você diz que lhes quer mostrar o paraíso de onde estão. Fernão, elas nem veem a própria ponta das asas. Fique aqui. Fique aqui ajudando as novas gaivotas, essas que estão suficientemente cultivadas para compreenderem o que você lhes tem a dizer. Calou-se um momento e depois disse: que teria acontecido se Xian tivesse regressado aos velhos mundos dele? Onde estaria você hoje? A última frase era significativa, e Henrique tinha razão. Vê mais longe a gaivota que voa mais alto. Fernão ficou trabalhando com os novos pássaros que chegaram e que se mostraram muito inteligentes e rápidos na aprendizagem das suas lições. Mas o velho sentimento voltou, e ele não podia impedir-se de pensar que talvez houvesse uma ou duas gaivotas na terra que também pudessem aprender. Quanto mais não saberia ele agora se Xian tivesse ido ao seu encontro no dia em que fora banido. Henrique, tenho de regressar, acabou por dizer. Os seus alunos vão bem. Podem ajudar você a ensinar os que chegarem. Henrique suspirou, mas não discutiu. Acho que vou sentir a sua falta, Fernão. Foi tudo que disse. Henrique, que vergonha! Exclamou Fernão, reprovador. Não seja tolo. Afinal, o que é que estamos treinando todos os dias? Se a nossa amizade depende de coisas como espaço e o tempo, então quando finalmente ultrapassarmos o espaço e o tempo, teremos destruído a nossa fraternidade. Mas ultrapassado o espaço, tudo que nos resta é aqui. Ultrapassado o tempo, tudo que nos resta é agora. E entre aqui e agora, você não crê que poderemos ver-nos uma ou duas vezes? Henrique Gaivota riu sem vontade e disse-lhe brandamente: você é um louco. Se alguém conseguir mostrar a um pássaro no chão como ver a 1.500 quilômetros, esse alguém tem de ser Fernão Capelo Gaivota. Olhou a areia. Adeus, Fernão, meu amigo. Adeus, Henrique, voltaremos a encontrar-nos. Dito isso, Fernão fixou no pensamento a imagem dos grandes bandos de gaivotas das costas de outros tempos e, com a facilidade do treino, soube que não era só ossos e penas, mas sim uma ideia perfeita de liberdade e voo que nada conseguia limitar. Francisco Coutinho Gaivota era bastante novo, mas já sabia que nunca um pássaro fora tratado com tanta aspereza por nenhum bando ou com tanta injustiça. Não me importa o que digam, pensava com violência, o olhar toldado, enquanto voava em direção aos penhascos longínquos. Voar tem muito mais valor do que esvoaçar de um lado para o outro. Um mosquito faz isso. Um pequeno barrel roll à volta da gaivota mais velha, só por brincadeira, e eis-me banido. São cegos, não veem, não percebem a glória que será quando aprendermos a voar realmente. Não me importa o que pensem. Vou lhes mostrar o que é voar. Serei um puro fora da lei, se é isso que desejam. E vou fazê-los lamentar tanto.
A voz surgiu dentro da sua cabeça e, embora fosse muito suave, sobressaltou de tal maneira que vacilou e quase despencou. Não seja duro com eles, Francisco Gaivota. Ao expulsarem-no, as outras gaivotas só fizeram mal a si próprias. E um dia vão sabê-lo, e um dia verão o que você vê. Perdoe-lhes e ajude-as a compreender. A 1 centímetro da sua asa direita voava a gaivota branca mais brilhante de todo o mundo, deslizando suavemente e sem esforço, sem mover uma pena, quase a velocidade máxima de Francisco. Houve um momento de caos no jovem pássaro. Que se passa? Estou louco? Estou morto? O que é isso? Baixa e calma, a voz prosseguiu dentro dos seus pensamentos, exigindo resposta. Francisco Coutinho Gaivota, você quer voar? Sim, eu quero voar! Francisco Coutinho Gaivota, você quer voar tanto que perdoará o bando e aprenderá e voltará um dia para ajudá-los a saber? Era impossível mentir aquele magnífico e hábil ser, por muito que um pássaro como Francisco Gaivota se sentisse cheio de orgulho e de mágoa. Quero, disse suavemente. Então, Chico, disse-lhe a brilhante criatura com uma voz muito calma, vamos começar com o voo planato.